Pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente criou aqui a função menu principal, uma função simples, né? Que tem como principal objetivo ter o nosso menu aqui funcionando. Aí toda vez que a pessoa digita, né, ela coleta aqui a opção do menu, tá ok? Uma validaçãozinha simples, né, que a gente fez lá na aula passada, onde se o menu for 1, 2 ou 3, ele chama para mim uma outra função. Se não, ele não faz nada, sai do jogo, tá ok? E aí aqui na função início, que é a função principal do programa, eu chamei essa função menu principal. A gente sempre chama assim. Aí a gente pode chamar a função em qualquer lugar. Aqui eu chamei a função menu principal, mas eu posso chamar funções dentro de funções. Inclusive, aqui, ó, na validação dos dados aqui, nós vamos chamar uma função aqui e vamos passar como parâmetro, nós vamos chamar uma função aqui e vamos passar dentro dessa função um parâmetro específico, que é o valor da variável opção menu. Então, se o usuário, por exemplo, digita 1, ele escolheu aqui básico, nós vamos passar esse valor 1 dentro dessa função. Só que para isso, é óbvio, a gente precisa criar ela primeiro, antes da gente fazer essa alteração aqui. Então aqui, por exemplo, no que eu tinha feito, aqui estão as funções, né? Função, pá, ó, a função nível jogo, se eu abrir ela aqui, ela tem duas variáveis, tá ok? E aqui eu tenho uma estrutura de decisão, onde eu testo o valor que é passado. De acordo com o valor que eu recebo nessa função, eu altero essas duas variáveis, definindo assim o nível do jogo. Eu simplesmente é tudo que eu faço. Depois, mais para frente, eu chamo a função jogo principal, mas é em outra aula. Nessa aula nós vamos criar essa função que chama nível jogo, onde eu vou definir o nível do jogo. E o que é o nível do jogo? Bom, o nível do jogo é o seguinte: se o usuário digita 1, o nível de jogo é o básico. E quais são os valores que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que o usuário ele vai ter 5 chances, né, para acertar o número que vai gerar aleatoriamente logo em seguida. E dentro de um limite aí de 1 a 10, ou seja, 10 números. Então ele tem 10 números e 5 chances para adivinhar. Se ele escolhe o 2, ele tem 7 chances e 50 números. O que define cada um desses níveis são as variáveis chances e limite, né, de números, e a variável que eu vou passar aqui. Você vê aqui, por exemplo, do jeito que está aqui, se eu vier aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou criar aqui já a função, tá? Eu vou minimizar essa daqui, ó, clico aqui em minimizo. Vou criar aqui a função aqui. Vou criar aqui função níveis do jogo. Vou criar aqui a funçãozinha níveis do jogo e vou chamar a função, vou chamar de nível jogo. Nível jogo, abro e fecho parênteses e fecho aqui. Não vou passar nada, por enquanto eu não vou passar parâmetro aqui. Eu já te explico o que é parâmetro e como passa parâmetro. Mas eu vou colocar um comando aqui, escreva: estou definindo os níveis do jogo. Só isso. Tá, entendeu? Vou dar um /n, 2/n. Se essa mensagem for exibida, é porque a função foi chamada com sucesso. Então veja, eu vou escolher um desses números aqui e vai ter que chamar essa função. Tanto faz eu escolher 1, 2 ou 3, eu tenho que chamar essa função, nível jogo. E eu vou chamar essa função aqui dentro da função menu principal. Então aqui na parte de validação, onde se o usuário digitar 1 ou o usuário digitar 2 ou 3, eu posso chamar a função. Então eu vou tirar aqui o chama jogo e vou chamar aquela função lá, que é a função nível jogo. Eu vou colocar ela aqui, ó. Depois do link eu vou colocar nível jogo. Aí eu vou escrever aqui: se o usuário digitar 1 ou 2 ou 3, ele vai chamar essa função. Aí eu vou clicar aqui, ó, só para você ver. Vou digitar 3. Estou definindo os níveis do jogo. Perfeito, está funcionando. Vou digitar valores que não sejam nem 1, nem 2, nem 3. W. Ele sai, ele não chama a função. Só que tem um problema. Que eu estou chamando a função, disso eu nunca duvidei.
É fato, está funcionando. Estou conseguindo chamar a função aqui dentro da função menu principal. Perfeito. Ao validar aqui os dados. Mas tem uma coisa. Toda vez que eu chamar essa função, eu preciso que vá junto com essa função, que pegue carona com essa função aqui, um valor, que é ou 1, ou 2, ou 3. E este valor está sendo digitado pelo usuário na variável opção menu. Eu preciso pegar esse valor. Eu preciso transportar, eu preciso exportar esse valor para essa função aqui. Mas só que para isso funcionar, eu preciso adicionar parâmetros nessa função aqui. Apenas um parâmetro. Então, nós vamos alterar essa função nível jogo, o nome continua o mesmo, mas aqui na função nível jogo, que é essa daqui, ó, eu já vou colocar aqui fim função nível jogo. Fim função níveis do jogo. Aqui dentro eu preciso declarar uma variável que vai receber um parâmetro. Que variável é essa? Que tipo de variável eu posso declarar? Que nome? O nome pode ser qualquer um, mas o tipo tem que ser o mesmo tipo que eu quero pegar aqui. Por exemplo, aqui, ó, na função menu principal, o tipo é do tipo cadeia, a variável menu que o usuário digita. Logo, se eu quero passar esse valor para lá, aqui também precisa ser do tipo cadeia. Então, aqui dentro do nível jogo, a sintaxe é simples. Você digita o tipo de variável, cadeia, e aqui você coloca opção. Deixa eu ver como é que eu escrevi essa variável aqui, como é que eu coloquei o nome dela. Coloquei opção do menu. Vou colocar do jeito que tá, opção menu. Você pode ver que aqui eu coloquei o nome opção menu. Não tem problema, tá ok? Qualquer nome que você colocar aqui vai servir. O importante é que você saiba que eu preciso fazer isso para pegar o valor de outra função. Você vê que já deu até erro. Está dizendo aqui o seguinte, que a função nível jogo espera um parâmetro, mas não foi passado nenhum parâmetro. Que parâmetro é esse? Algum valor. E que valor eu quero passar? Oxe, eu quero passar o valor da opção menu, da variável opção menu. Então eu ponho aqui dentro direto, opção menu. Pronto, estou passando. Fato é que se eu vier aqui e dar um escreva aqui agora, eu posso... Você vai ver que agora eu peguei o valor de outra função e estou jogando dentro dessa função nível jogo. E vier aqui digitar assim, por exemplo, o valor digitado na outra função é... E eu vier aqui e colocar aqui, ó, aquela variável aqui, ó, opção menu, ela só vai funcionar aqui, tá, pessoal? Ela é uma variável local dessa função. O que está declarado aqui só é ouvido dentro desse escopo aqui. Por isso que eu posso colocar qualquer nome. Agora eu vou executar só para vocês verem. Tem que aparecer, estou definindo os níveis do jogo, e tem que aparecer um desses três valores aqui, ó, 1, 2 ou 3. Vou digitar 1. Ó lá. Estou definindo os níveis do jogo, o valor digitado na outra função é 1. Perfeito. Vamos digitar o 2 para ver se vai? É 2. Vamos digitar o 3? Perfeito. 3. Ou seja, eu estou recebendo o valor. Só que tem um problema. Eu vou puxar aqui, ó. O valor é do tipo cadeia. É do tipo cadeia. E o que é que eu tenho que fazer agora? Agora que eu vou apagar isso aqui, não precisa mais, tá? Só para mostrar para vocês que a função está funcionando com o parâmetro. Agora, eu preciso declarar aqui duas variáveis que vão receber vou mostrar aqui, que vão receber a quantidade de chances, né, de cada nível e a quantidade de números. Eu já vou explicar como é que vai funcionar. E aqui dentro eu vou declarar variáveis do tipo inteiro, também em locais, tá ok? Essas variáveis aqui, elas funcionam aqui dentro. Se eu quero que elas sejam ouvidas em outra função, o que eu faço? Eu passo elas como parâmetro, igual eu recebi aqui a opção menu do menu principal. Eu vou declarar aqui quantidade de chances. Eu vou inicializar, é sempre bom você inicializar as variáveis. E eu coloquei o que aqui mesmo? Deixa eu ver, eu coloquei quantidade de números. Quantidade de números. Poderia ser limite de números, tanto faz, mas para ficar muito parecido, ó, QTD, eu acho que deu para entender que esta variável aqui ela vai definir a quantidade de números.
Por exemplo, se for nível 3, a quantidade de número é o quê? 100 números. Se for nível 2, que eu passei lá, a quantidade de números vai ser quanto? 50. Se for nível 1, a quantidade de números vai ser 10 números, que eu vou ter aí no intervalo, tá ok? E assim para as chances. Se for nível 1 básico, 5 chances. Se for nível 2 médio, 7 chances. Se for nível 3 avançado, 8 chances e assim sucessivamente. As variáveis estão zeradas, tá ok? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso criar aqui uma estrutura de decisão onde eu altero o valor dessas variáveis de acordo com o valor que eu recebo da opção menu. No último exemplo aqui, ó, o valor digitado foi 3, o valor que veio da opção menu. Então eu preciso dizer aqui, se for 3, se o valor que o usuário passou aqui for 3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar o valor de quantidade de chances para 8 e o valor de quantidade de números para 100. Só isso, mais nada. Pronto, acabou. Com isso a gente já vai ter meio caminho andado aqui no nosso algoritmo. Eu vou escrever aqui. Define o valor das variáveis. E aí aqui eu vou escrever um se. E é o seguinte. O primeiro teste que eu vou fazer é o no nível 1. Se a variável que eu passei por parâmetro aqui na opção menu, nível jogo aqui, se for 1, chances vai receber 5 e números vai receber 10. Eu vou fazer aqui. Se a opção menu for igual a 1, a variável quantidade de chances vai receber um valor e a variável quantidade de números também vai receber um valor. Eu vou até escrever aqui para você ter noção. Definindo o nível 1. Definindo o nível 1. Quantidade de... Eu digitei chances aqui. Não é chances não, é números, né? Quantidade de números. Aí você vê. Depois de vários minutos falando, eu digitei o nome da variável errado, mas já está alterado. Quantas chances tem no nível 1? Tem 5 chances, então eu ponho aqui 5. Quantos números eu vou ter? Eu vou ter de 1 a 10, ou seja, o limite aqui é 10. Eu vou arrastar isso, ó, isso aqui agora já é do tipo números, né? Vou arrastar e vou mostrar para vocês. Vou digitar 1. Vou digitar 1. Escolha uma das opções abaixo, vou digitar 1. O que aconteceu? Ó, a opção menu, ela vale 1, e aí foi como parâmetro para nível jogo, né? Foi como parâmetro, e aí aqui eu alterei os valores da variável quantidade de chances e números, ou seja, defini como será o meu nível 1. Meu nível 1, eu terei 5 chances e 10 números aí, um intervalo de 10 números. E aí é que eu vou fazer, se não se... Qual é o próximo nível aqui? O próximo nível é o seguinte: se a opção menu for igual a 2, o meu próximo nível é, deixa eu ver qual o valor que vai ter essas variáveis, 7 e 50. Ou seja, aqui vai ter 7 e aqui vai ter 50. Se não se... Qual é o meu próximo nível aqui? O nível 3. A gente só vai ter... Se tivesse mais níveis, você colocaria. Nível 3 vai ter 8... A variável chances vai ter 8 e números vai ter 100. Isso aqui é só uma troca de valor de variável, mais nada. 8 e 100. Vou mostrar para vocês. Vamos digitar um aqui, ó. 5 e 10. 2... 7 e 50, ou seja, está funcionando. 3, 8 e 100, perfeito. E o sinão? Você pode colocar o sinão aqui, ó. Ele não vai nem ser executado, porque só vai cair aqui se eu digitar 1, 2 ou 3 lá na função menu principal. Se eu digitar 1, 2 ou 3, cai aqui. Se eu digitar qualquer letra, ele já sai do programa. Então, nem precisaria, mas eu já coloquei, né, para facilitar. Então, aqui... Nós definimos aqui os níveis do jogo.
Aqui no outro programa já pronto, no nível do jogo, tá do mesmo jeito, tá vendo? Tá igualzinho, tudo bonitinho. Cadê? Onde é que eu tô? Certo, níveis de jogo. Aí depois tem uma função chamada jogo principal. Essa função jogo principal ela já vai receber aqui dentro da opção, dentro da função nível do jogo, que vai ser na próxima aula que a gente vai falar dela. Ela já vai receber o jogo principal já funcionando já. Ela vai receber como parâmetro aqui duas variáveis, que é óbvio, né? A quantidade de chances aqui e a quantidade de números de acordo com a opção escolhida. Ó. Vou mostrar aqui, ó, rapidinho para vocês, tá? Aqui, ó, menu principal, jogo principal. Ó, jogo principal, tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, jogo principal. Jogo principal, ela tem algumas coisas mais avançadas, mas fica para a próxima aula, tá ok? Nessa aula você criou uma função que já recebe parâmetro, um parâmetro só. Na outra aula a gente vai criar a função jogo principal que recebe dois parâmetros, que é a quantidade de chances e a quantidade de números, tá ok? E também nós vamos criar aqui, ó, vamos incluir uma biblioteca nesse jogo principal, que ela vai sortear um número aleatório, um número de acordo com a quantidade de números que vamos receber como parâmetro aqui, tá ok? Até agora está tudo funcionando, está tudo ocorrendo como desejado. Agora o que eu vou fazer, eu vou salvar isso aqui, vou minimizar, fim, função, nível jogo, né? Vou minimizar aqui, ó. Você vê que no principal eu só chamei a função menu principal. Agora eu vou jogar isso aqui lá pro GitHub. No GitHub, se você for ver aqui, ó, subindo o vídeo lá, tá vendo? O videozinho subindo aqui. No GitHub, a última aula a gente tem somente a opção menu. Então, se você clicar no link que eu vou deixar no vídeo, você vai conseguir ver só o que foi feito na aula, o que foi adicionado, não o que foi feito. O que foi adicionado tá de verde. Isso aqui no caso é da aula passada, que foi a criação da menu principal. Eu vou voltar aqui, ó, tá vendo? Esse é o último commit. Você clica aqui, aí você vê o que foi alterado na última vez. Ou clica aqui e abre o arquivo completo. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha pastinha aqui, projetos, aqui Portugal. Essa daqui é a pastinha, que tá aquele projeto que está na nuvem. Eu vou clicar aqui Git Bash Here. E aqui se eu der um Git Status, vai estar vermelhão, vai estar dizendo o seguinte, ó, que eu alterei, ó, o arquivo, realmente fiz várias alterações, adicionei uma função a mais, né? E aí é o seguinte, deixa eu fechar aqui que eu baguncei foi tudo aqui. Vamos de novo aqui. Eu alterei mesmo, né? Não vou mentir. Ó, git status. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar, repetir isso aqui, tá? Se eu digito git add, ele adiciona tudo, né? Agora eu vou dar um git commit. Git commit, -m, e vou colocar o que eu fiz. O que eu fiz foi criação da função níveis. Vou colocar do jeitinho que tá aqui, ó. Do jeitinho, ó. Olha o nome da função, nível jogo. Vou colocar desse jeitinho. Função nível jogo, tá bom? Vou dar um enter, ele cria para mim o commit e gera o hash. Esse hash aqui é exatamente o que foi, ó, 26 inserções, tá bom? E aí aqui eu vou dar um git push origin main. Estou dizendo o seguinte, suba para a nuvem no meu main aqui. Dou um enter e ele vai subir para mim, vai fazer o upload. Fez o upload, deu tudo certinho, ó, não gerou nenhum erro. Aí agora se eu vier aqui atualizar, já vai aparecer aquele commit lá. Ó, vamos esperar carregar, ó, criação da função nível jogo. Se eu clico, ele vai abrir o que foi adicionado, ó, tá vendo? Vai mostrar o que tinha, o que está de vermelho é o que eu removi, tá vendo? E o que está de verde é o que eu adicionei, tá vendo? Foi o que foi alterado. Ó, foi adicionado isso. No entanto, se eu voltar aqui para a página principal e clico no arquivo geral aqui, ó, já vai aparecer tudo que foi feito até agora. Tá vendo? Tudo bonitinho, ó. Sem problema nenhum, tá? As duas funções aqui. Nível jogo
e menu principal. Na próxima aula, nós criaremos a função, qual é a função que nós vamos criar? Jogo principal. É uma função mais demoradinha, mas vai dar tudo certo, tá ok? E depois a gente cria a função tentar de novo, que entre com a opção, que é voltar, né, e tentar jogar de novo. E assim por diante, beleza? Muito obrigado.